Recebe aqui no estúdio a partir de agora Thaís Faguri, que é a presidente da Associação Brasileira de Embalagens de Aço, a ABAço. A entidade está propondo um termo de compromisso aos governadores para melhorar a reciclagem, incentivar a criação de cooperativas de catadores e sugerir uma política de logística reversa. Boa tarde, Thaís, seja bem-vinda. Boa tarde, Hermes, muito obrigada. E essa reunião que aqui na Paraíba será com o secretário do Meio Ambiente, é isso? Exatamente. A gente aqui como associação está fazendo uma propositura de um termo de compromisso para a revalorização de latas de aço pós-consumo, assim como a gente já tem um termo federal firmado com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Isso você está fechando compromisso com todos os governos, com todos os estados? A intenção é essa? Isso, a intenção é essa. A gente já tem com alguns estados firmados, então a gente já tem com o estado do Paraná, já tem com o estado de São Paulo, com Mato Grosso do Sul, Maranhão, e a gente está propondo para outros estados para a expansão do programa. Quando a gente fala em logística reversa, aí deixa eu dar uma explicação, o meu entendimento para a logística reversa de uma forma bem simples. Quando você produz uma latinha, né, ela vem com o produto dentro, vem até a prateleira, a gôndola, a pessoa compra, consome e joga no lixo, descarta a latinha. E essa latinha na logística reversa, ela volta até chegar à fábrica, faz o processo inverso, por isso se chama reverso, né, para que a fábrica produza uma nova latinha a partir daquele material reciclado. Não é isso? Exatamente, exatamente. Então, tem esse lado econômico, mas tem um lado ambiental também muito forte, né? Muito forte, muito forte. No caso da lata de aço, que é o nosso termo, que é a propositura do nosso termo, a lata de aço é tudo que não é lata de bebida, é lata de aço hoje, né? Então, desde a lata de alimento, de ervilha, sardinha, milho, achocolatado, leite em pó, até a lata de tinta. Então, ela faz essa política reversa, a logística reversa do material, chegando na indústria siderúrgica. Então, no nosso caso, a revalorização do material é na usina siderúrgica, que revaloriza na fabricação de novo aço. Novo aço, seja para embalagem ou para qualquer outro segmento de aço. Segmento automotivo, linha branca, construção civil, e retornando novamente para a revalorização. Você também tem que ter uma consciência da população para separação correta desses resíduos. Exatamente. No caso da embalagem, a gente diz que eu acho que é o ponto mais sensível e mais difícil, né? Porque o consumidor ele tem que segregar o resíduo de embalagem como um todo do resíduo úmido, que é o resíduo orgânico. Então, nessa segregação, depois ele vai para uma outra etapa, que é a segregação por tipo de material de embalagem. Então, é muito mais difícil porque o consumidor ainda não é culturalmente inerente a ele fazer essa segregação do material de embalagem. Mas ele tem que fazer a segregação dos outros materiais. E o que é que os estados podem fazer para ajudar nisso? Bom, os estados eles podem, junto com a iniciativa privada, né, implementar programas de logística reversa em conjunto. A coleta seletiva nos municípios é bastante importante, o estímulo às associações de catadores de materiais recicláveis, às cooperativas e também a parte de educação ambiental. E as cooperativas têm um papel fundamental nesse processo, porque gera emprego e renda, uma forma colaborativa de envolver essas pessoas. Geralmente são pessoas de baixa renda, mas que criam ali aquela renda, aquele estímulo financeiro. Com certeza. E na maioria dos estados, a gente não tem centrais mecanizadas para separação e segregação dos materiais. Então, a cooperativa exerce esse papel fundamental e importante, que é fazer a segregação, a separação por tipo de material e enviar e encaminhar para a indústria que vai revalorizar. Além disso, também funcionam, obviamente, como agentes ambientais, né? Eles segregam, coletam também. Boa parte das cooperativas hoje no Brasil também fazem parte da coleta seletiva e do recebimento dos materiais. E a produção de aço também se torna assim, uma espécie de indicador econômico, né? Quando a produção de aço está em alta, significa que a economia está indo bem. Exatamente, justamente porque o aço pauta diversos segmentos, né? Então, da construção civil, o segmento automotivo. Então, o aço ele vai para muitos destinos, né? O segmento de embalagens hoje, dentro do aço, é um dos menores segmentos que a gente tem. Então, cerca de 1% é de aço para embalagens hoje no país. É muito pequeno, mas é super importante que a gente tenha um encaminhamento e revalorização. Imagina só, é pequeno, mas é um segmento que gera cerca de 400 mil toneladas de resíduos por ano.
Toda essa parte aí que você falou de resíduos por ano, isso é reciclado? Você está falando apenas do material reciclado? Não, essa parte é do aço para embalagens. Do aço para embalagens, para embalagens. Reciclados hoje no Brasil são cerca de 8 a 9 milhões de toneladas de aço pós-consumo hoje que é revalorizado, que é reciclado, que vai e abrange todos os segmentos de aço. No caso de embalagem, há um consumo de 400 mil toneladas de embalagens de aço em média por ano, e esse material é que a gente trabalha a revalorização pela associação e pela Prolata. Vocês estimam que essa quantidade de aço reciclado pode chegar até quanto no Brasil? Poderia chegar a níveis acima de 90%, né? Então, a gente tem níveis na Europa, na Alemanha, acima de 96%, na Bélgica, acima de 93%. Então, esses níveis, eles podem ser alavancados. Obviamente, envolve a participação do poder público, a participação de nós como consumidores, que é muito importante para fazer a segregação do material para que ele tenha o destino correto e adequado. Com alumínio é outro segmento, né? As latinhas de alumínio são outros segmentos. É outro segmento, é outro material, né? Outro segmento, outra associação e outro sistema de logística reversa. Como é que está a colocação do Brasil nessa questão do reaproveitamento do aço? No ranking mundial? Em relação a latas, a gente ainda tem muito que caminhar, porque a gente tem um índice um pouco acima de 47%, então a gente ainda tem que avançar bastante para que a gente atinja níveis aí solicitados na Europa de 60%, 70% de revalorização de material de embalagem. Mas aqui internamente no Brasil a gente é um dos materiais que mais revaloriza, com exceção do alumínio, que tem índices acima de 95%, né, que são índices muito maiores. O índice do alumínio é muito pautado também porque há uma catação individual, né, de catadores, um estímulo à cadeia de catadores individual. A remuneração do material é muito melhor do que de todas as outras cadeias. Então, isso estimula que haja essa segregação do material já há alguns anos. No caso da lata de aço, a gente está trabalhando para que essa segregação seja cada vez maior e para que a gente tenha também uma conexão entre a cooperativa de catador e a siderúrgica, que é o destino final. E tem um prazo temporal para o reaproveitamento desse aço que é descartado? Não tem um prazo, né? Ele pode ser, por exemplo, coletado num estágio já avançado, quando a embalagem, por exemplo, enferruja, né? De ferrugem, não tem um prazo para que esse aço seja depois segregado e revalorizado dentro da cadeia. E mesmo com ferrugem ele é reaproveitado? Com certeza, é reaproveitado. Passa por todo um processo, claro? Passa pelo processo siderúrgico convencional. Vou até citar, essa é uma ótima colocação, Hermes, vou até citar, por exemplo, o caso da lata de tinta. Muita gente acredita que a gente tem que fazer a lavagem da lata de tinta, né? Não, né? Se ela tiver com filme seco, ela pode ir para revalorização. Então, ela não precisa limpar, não precisa lavar a lata de aço de tinta. Você leva ela com filme seco para que ela seja revalorizada e reciclada no processo siderúrgico. É só o processo siderúrgico, quando você fala, é o processo de fundição mesmo, em altas temperaturas. Exatamente, de fundição na siderúrgica, na usina siderúrgica, acima de 1.500 graus, que você vai derreter e fabricar um novo aço. O importante também falar do processo siderúrgico é que a cada tonelada de aço pós-consumo, a gente gera uma nova tonelada de aço. Um por um. Um por um. Então, você não tem perda de processo. Isso é muito importante quando a gente fala em questões de sustentabilidade, ESG, que a gente não tem perda nenhuma de processo em relação à revalorização do material. Ok, vamos fazer uma pausa rapidinha no Correio Debate. No próximo bloco a gente continua essa entrevista com a presidente da Associação Brasileira de Embalagens de Aço, Thaís Faguri. Você também vai ver aqui no Correio Debate que a gratuidade das bagagens despachadas em aeroportos brasileiros é mantida pelo Senado. Em 2 minutinhos a gente está de volta.